Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cíntia Vienck e hoje será a primeira de muitas aulas, ensinamentos, enfim. Não sei qual vai ser realmente o nome, mas é o primeiro vídeo que eu gravo para começar a falar dos aprendizados que eu tenho tido no Senhor e principalmente colocar para fora toda a cura que eu recebi nesses 47 anos de vida. Apesar de que não pareça, mas eu tenho muita experiência, muita propriedade naquilo que hoje eu vou falar com vocês. E o nosso primeiro tema é carência. Uau! É isso mesmo. Eu quero falar hoje sobre carência. É algo que eu sofri durante muitos anos e eu tenho visto muitas mulheres também com esse grande problema. E a carência é um perigo. Esse é o tema da ministração de hoje. O que é carência? Olha lá o que eu descobri aqui. Carência é quando sentimos a necessidade de afeto e carinho. O que pode causar a carência? Insegurança, depressão, loucura, complexo de inferioridade, controladora, quer dizer, uma pessoa ser controladora, ciúmes, ansiedade, medo de ficar sozinho, necessidade de atenção, cobrança, dependência emocional. A pessoa, ela sente que precisa do outro para ser feliz ou sentir afeto. A pessoa não acredita em si, ela acredita no outro, ela não vê o seu valor, o seu potencial, ela coloca toda a expectativa da sua vida, da sua felicidade nas mãos de outra pessoa. E como ser curada dessa carência? Como que você, Cíntia, conseguiu ser curada dessa carência? Então eu vou resumir um pouquinho do meu testemunho e falar qual foi o processo que eu passei até chegar à cura da carência. Então vamos lá. A carência, ela é causada pela falta de algo lá no passado. É isso mesmo. Eu conto muito bem no meu testemunho que eu nasci de uma amizade entre meu pai e a minha mãe, onde acabou virando um namoro e eu, apareci, já fui criada, por Deus antes da criação do mundo e era para ser filha da Dirce e do Joaquim, os meus pais. Mas enfim, eles namoravam, tinham uma grande amizade, na verdade, e quando a minha mãe falou que estava grávida, o meu pai, por falta de uma maturidade do momento, por uma série de fatores, eles dois tinham apenas 20 anos, ele acabou indo embora para a cidade onde ele mora hoje, que é Goiânia. E nisso, a minha mãe ficou sozinha. Ela já morava na casa de uma tia-avó, porque os seus pais já haviam sido separados, E eu vim, nesse formato, Então, algo que minha mãe não esperava, que a minha mãe jamais imaginou que ela fosse engravidar, E eu nasci, linda, maravilhosa, como estou aqui hoje, E, enfim, após o meu nascimento, quando completei 8 meses de idade, eu fui acometida pela paralisia infantil, poliomielite, A poliomielite foi uma doença tão grave quanto o coronavírus, e que demorou muitos e muitos anos para se encontrar a vacina para a cura, e
na verdade, em 1981 é que foi feita uma campanha com uma total eficácia no resultado da vacina, mas muitas pessoas morreram. Então, essa vacina veio para salvar vidas, né? Mas, infelizmente, eu fui acometida e, graças a Deus, eu não morri. Porém, fiquei portadora de uma deficiência física. Mas, enfim, eu conto sempre no meu testemunho que eu não sofri bullying. Eu não sofri por piadinhas que me falavam, um colega mesmo me chamava de perninha de sabiá, e eu falei, tudo bem, eu tenho uma perna fina, outra grossa. Mas assim, o que eu sempre senti foi realmente essa questão do buraco na minha alma que se abriu o abandono e a rejeição do meu pai. Então, a minha mãe, quando eu já tinha uns 7 anos, ela casou-se e me deixou com a minha tia-avó que me criou desde a infância. Mas, porém, eu fiquei com aquela sensação que eu fui abandonada, né? Porque ela não tinha um entendimento, uma sabedoria naquela época de falar, filhinha, você vai ser bem cuidada aqui, você vai ser melhor para você. E, enfim, eu achei que eu tivesse sido abandonada. Então, esse sentimento ficou já em mim, do abandono e da rejeição. E isso foi me tornando uma pessoa, uma criança muito carente. Apesar de que a minha mãe me deu de tudo, o melhor, eu mesmo assim me sentia carente. E eu sentia a necessidade de atenção, de afeto. E isso tudo foi com o tempo passando e eu fui ficando com aquela necessidade de ter alguém. E foi quando eu achei na minha mente, pela carência, que eu precisava casar para ser feliz. Eu precisava encontrar o meu grande amor para ser feliz. E, infelizmente, eu me relacionei com várias pessoas pensando ser o meu príncipe encantado, porque eu tinha essas sequelas aqui, ó. Complexo de inferioridade, ansiedade, medo de ficar sozinha, necessidade de atenção e uma dependência emocional. Essa carência também me fez com que eu tivesse uma compulsão por comprar. Eu queria comprar, eu comprava 5 sapatos, 5 bolsas e eu tinha uma necessidade enorme de dar presentes para as pessoas. Então eu morava em Goiânia, quando eu fui para Goiânia, então quando eu vinha para Cuiabá, eu trazia presente até para a vizinha da minha mãe. Então, assim, era aquela necessidade de quando eu dava o presente, as pessoas me abraçavam e eu sentia aquele afeto, aquele amor, aquele carinho. Mas no final, eu continuava vazia, né? E aquela ansiedade de encontrar um grande amor. E tudo isso foi me fazendo muito mal, até que eu tive 2 relacionamentos totalmente desequilibrada, carente, de formas muito irresponsáveis, porque eu imaginava que a minha felicidade estava em alguém. Eu não conseguia ver o valor que eu tinha. A dor era muito grande. Mas enfim, o que eu quero falar para você, como ser curada dessa carência. Talvez você se reconheceu aí com algum desses sintomas ou até mesmo outros sintomas, como a falta de amor próprio, como os vícios. A carência leva também você ao vício de beber, ao vício das drogas, aos vícios de jogar, ao vício do sexo, da prostituição, da pornografia. Então a carência ela é uma porta para uma série de problemas e principalmente repetitivos. Você passa a ter sempre o mesmo problema, sempre o mesmo problema. Então, como que eu saí dessa carência? Como que eu fui curada dessa carência? Primeiro foi quando eu reconheci esse problema em mim. Eu fui analisando e olhando meu histórico de problemas, de dificuldades, de luta, e era sempre voltado a essa questão da carência. Então, quando eu concluí
o meu casamento, né? Eu me divorciei porque eu não consegui carregar a situação emocional, física e uma série de problemas que eu carreguei porque eu causei esses problemas. E eu falei assim para mim, falei para mim e para Deus, Deus, eu preciso ser curada, eu preciso ser liberta, porque senão eu vou casar 5 vezes procurando em alguém algo que eu não sei onde está. Até quando eu vou ser dominada por essa carência? E foi quando eu orei a Deus e falei, Deus, me conecte com a cura, me conecte, assim como um drogado precisa de uma recuperação, de um alcoólatra, eu preciso ser recuperada, porque eu estou pagando um preço altíssimo pela carência, que inclusive também abriu uma série de portas para o endividamento, porque eu começava a fazer coisas para as pessoas para ajudar e, na verdade, eu é que era prejudicada. Então, me trouxe muitas dívidas, muitos problemas financeiros. E foi quando eu, numa festa de um aniversário de um amiguinho do meu filho, comecei a conversar com uma vizinha minha de porta e eu falei que eu ia precisar fazer uma terapia e não sabia que ela era uma terapeuta. E ela era minha vizinha de porta. Foi quando ela falou, Cíntia, se você se permitir, eu vou te atender, eu quero te ajudar. Né? E foi quando eu me permiti, isso já tem quase 3 anos ou 4, e onde eu me permiti fazer uma terapia e olhar para mim. Ela me ensinou a olhar para a Cíntia, o meu valor, resgatou o meu amor próprio, resgatou a questão do perdão, onde eu perdoei a minha mãe, perdoei o meu pai e percebi que eles não sabiam o que eles faziam, foram escolhas que eles tomaram naquele momento e não sabiam a proporção que isso ia causar a mim, né? E foi quando eu reconheci que eles tinham me dado o maior presente, que é a vida. Que eu estou aqui agora para glorificar o nome do Senhor e poder testemunhar. Então a terapia me fez reconhecer o meu valor, eu perdoar as pessoas envolvidas, eu pedir perdão, eu saber os meus talentos e falar a verdade para mim, aonde eu estava tendo problemas repetitivos, o que eu tinha que parar de fazer. É o que eu precisava parar de abrir portas que acabam sendo espirituais também na minha vida. E foi quando eu comecei a esse processo. Eu conto também que eu tive um outro insight, uma clareza, né, de Deus, que foi através do método CIS que eu fiz com Paulo Vieira, aqui em Cuiabá, numa imersão de 3 dias, onde também começou a trazer tanta clareza na minha mente, e eu vi que já estava vindo a cura necessária para minha alma, para curar essa carência, essa necessidade de afeto, de atenção, de dar presente, de consumir e uma série de outras coisas que eu passava, e só quem é carente sabe o quanto é uma dor terrível. Né? Então, quando eu reconheci que eu precisava de ajuda, eu parei de me culpar e eu fui aprendendo a gostar de mim, a ver aquilo que Deus tinha feito, como a palavra de Deus diz em Salmo 139, que Ele nos criou com cada detalhe um toque de amor, a cor da nossa pele, o nosso cabelo, cada detalhe Ele criou com amor para nós, e aceitar a minha imagem, né? E perdoar, como eu havia dito, as pessoas que causavam dores no meu coração e pedir ajuda. Então eu pedi ajuda para Deus e eu me permiti ser curada por uma profissional. Mas acima de tudo eu decidi que eu não aceitava mais essa carência na minha vida, essa dependência emocional e essa série de problemas que estava sendo causado através desse sentimento, dessa necessidade de atenção. E para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de concluir, porque eu quero que fique um vídeo leve, tranquilo, apenas para você ter entendimento e te ensinar com
é claro, com a luz da palavra, mas saber que é verdade, você consegue sim sair dessa carência. Em João 4, naquela parte onde ele fala da mulher de Samaria, no versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? Água viva? E eu, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, que dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vos disseis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorares o Pai? Vós adorais o que não sabeis, não adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adoram. E Deus é espírito, importa que os que adoram e adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará de tudo. E Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Aleluia! E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam do que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntarás, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Glória a Deus! Aqui está uma mulher carente que já tinha casado 5 vezes e ainda o atual marido não era dela. E eu quero voltar para os dias atuais. O que tem acontecido com você, mulher? Com você, mulher, que está deixando essa carência te dominar ao ponto de você estar em perigo. Perigo, é isso mesmo. Nós gravamos uma live, eu e minha amiga Luciana, domingo, que está salva aí no meu Instagram, falando sobre os perigos dos relacionamentos amorosos. E eu tenho acompanhado nesse ministério com tantas mulheres o mesmo problema. A carência afetiva que abre portas no mundo espiritual e tem prendido inúmeras mulheres com iniquidades. Mulheres que acham que estão cheias do Espírito Santo, mas infelizmente estão presas por iniquidades, por pecados praticados. Sim, por que pecado? Porque a minha necessidade é tão grande de ser feliz, é tão grande de ser amada, que eu não consigo esperar em Deus. Eu não consigo me equilibrar
conter as minhas emoções e a todo momento eu estou à procura de um grande amor. Um grande amor. E eu não olho quem é esse grande amor. Eu não faço um diagnóstico, eu não pesquiso sobre ele, eu não me permito namorar com ele, né? Mulheres que têm precipitados, né? Que têm tido relações sexuais no primeiro, no segundo, nos 3 primeiros meses. Mulheres que se amigam nos 3 primeiros meses, né? Sem conhecer, sem saber nenhuma informação, apenas pela carência que tem dominado elas ao ponto de colocarem a sua vida em risco, porque elas podem ser vítimas principalmente de abuso sexual, abuso emocional, de endividamento, de um narcisista, de um psicopata e infelizmente ser vista vítima de um feminicídio. Então eu quero hoje fazer um alerta, eu quero ensinar vocês. O que Jesus falou aqui? Dai-me de beber, né? Dai-me da água da vida, aquela que eu beber jamais terá sede. E eu quero te falar, Deus me conectou com a cura. Ele usou uma terapeuta, ele usou um palestrante, mas ele só me curou quando eu clamei e falei: Senhor, não dá mais para ficar. Eu não quero mais ter problemas repetitivos. Eu não quero mais mendigar afeto. Eu não quero mais ser prostituta. Eu quero ser aquela que o Senhor sonhou para mim. Digna, honrada, respeitada, amada, valorizada, que sabe quem ela é. Não uma mulher do século 21, empoderada pelo feminismo, e sim uma mulher de Provérbios 31. Esse vai ser o próximo tema. Isso mesmo. Quem eu quero ser? Quem eu quero? O que eu estou fazendo da minha vida preciosa? Eu tenho uma história, então eu tenho que aceitar a minha história, eu tenho que perdoar as pessoas envolvidas e eu tenho que me permitir curar. E a minha cura eu recebi através do Moriá. Um grande beijo, pastora Débora, que tem aí cumprido o seu chamado na terra. Exatamente, eu conto para vocês, já deixei uma live gravada, que eu fui curada na pregação sobre a paternidade, aonde eu entendi que quem me ama e quem tem que me amar acima de tudo, pode pai e mãe me abandonar, pode marido me abandonar, quem tem que me amar é meu pai. Ai, que delícia! Eu preciso reconhecer essa paternidade, que eu sou filha do rei, que Deus me amou antes da criação do mundo, para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês. Eu precisei passar 47 anos de muita carência, mas eu recebi a minha cura, porque eu não aceitei ser doente para o resto da vida. Então, tá aí, descobriu, olha como que é a cura. Reconhecer o problema, perdoar as pessoas envolvidas, aceitar a sua história, pedir ajuda, mas só quem pode te curar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só quem pode dar dessa água que você vai ter fome e sede todos os dias é Jesus Cristo, o libertador. Aquele que veio para curar, mostrou um caráter reto e nos deu acesso ao Pai. E eis que estou aqui, olha aqui, ó. Agora que vem, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Você está buscando a Deus para casar? Para ter um marido? Para saciar sua vontade sexual? Ou você reconhece Deus como teu Pai, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como seu amigo, conselheiro e intercessor? Você busca a Deus pelo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é e sempre será na sua vida? Então eu quero te falar, é possível sim você ser curada da carência, se você seguir todos esses conselhos aqui que eu disse e obedecer principalmente a palavra de Deus. E é claro, se posicionar. Obediência, posicionamento e santidade.
Sem santidade é impossível ver a Deus. Isso vai ser também um tema das próximas lives. A importância da santidade. E eu vou falar o mal terrível que o ato sexual causa para sua vida quando ele não está no casamento. Mas é tema para muitas lives, porque a partir de agora eu vou falar, eu vou te ensinar. Esse é o meu chamado. E se Deus fez na minha vida, é óbvio que Ele vai fazer na sua também. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esse primeiro ensinamento que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que essa mensagem vai chegar a 1 milhão de mulheres que saberão que é possível, sim, ser curada da carência. Que todos esses aprendizados fiquem na tábua do seu coração e que haja luz e clareza numa mudança de mentalidade delas, onde elas irão decidir, onde elas irão pedir ajuda, onde o Senhor vai conectá-las com a cura, mas acima de tudo, aonde elas clamarão por esse milagre, em nome de Jesus. E eis que o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores, e eu profetizo na sua vida uma mulher adoradora, equilibrada, sarada, de honra e de valor. Um grande beijo, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.